para trabalhar numa determinada função de obras e tal. Ele vinha ganhando exatamente o que ganhava o cidadão, o funcionário que estava lá há 10 anos. Então, nós resolvemos criar o triênio. Naquele momento, o triênio foi um mecanismo de valorização aos mais experientes. Só que ao longo dos anos, o triênio, que foi para corrigir uma distorção, virou distorção. E ele impedia que fosse feito um plano de carreira, ou impedia que fosse feita uma política salarial justa. Então, nós pagamos todo mundo, ninguém perdeu. Nós mantivemos o direito de todos. E a partir dali, nós passamos a vigorar como o Brasil inteiro vigora. Acho que o mundo inteiro, quinquênio. Ao invés de triênio 7,5%, quinquênio 5%. Não é? Barueri era o único lugar. Se alguém já ouviu dizer que alguma cidade no mundo tem um triênio, pode levantar a mão. Só Barueri. Uma outra coisa que os funcionários não quiseram entender, parte entenderam, não vou dizer que todos estiveram insatisfeitos e todos fizeram campanha contra, não. Pelo contrário, a maioria dos nossos servidores estiveram com a gente, hein? A maioria dos nossos servidores estiveram com a gente. É bom deixar bem claro isso. Nós decidimos valorizar os melhores funcionários. Então aquilo que era um 14º líquido e certo, bem ou mal, trabalhando ou não trabalhando, deixou de ser e passou a ser um salário prêmio. Todo funcionário que não tivesse falta, que não tivesse aquelas licenças médicas de 14 dias de monte, teria direito ao 14º. Aqueles que vêm com 4, 5 licença médica de 14 dias, durante o ano, 5 licença médica de 14 dias, vocês imaginam um professor de licença médica de 14 dias. Ele vai no médico hoje, o médico vai dar 14 dias, mas enquanto ele vai hoje, ele não foi na escola. Se ele não foi na escola, os alunos ficam no pátio. Amanhã, ele manda avisar a direção da escola que ele está de licença médica, mas o aluno vai ficar no pátio, 2 dias o aluno no pátio. Sabe o que é o aluno no pátio? Com aquele muro, com o traficante do outro lado? É uma exposição, é o momento que a criança mais precisa do adulto e do profissional, e ele não corresponde, e ele não aparece, faz falta, nunca mais essa criança recupera, eu sei que nunca mais recupera. E tinha professor com 5, 6 licenças de 14 dias. 14 dias, sabe por quê? Para não ir para o INSS. E aí no 3º dia é nomeado um professor, o adjunto ali. Só que o planejamento, o professor substituto não tem. Então ele vai dar aquela aula, e olha pessoal, o que a professora está dando? Qual é o livro? A gente sabe que é isso. Isso prejudica demais as crianças. Eu tenho que pensar nos funcionários, mas eu tenho que pensar no povo. É ele que paga o funcionário. É o povo que paga o funcionário. Aí, como é que acontece? Aqueles que perdem o 14º, eles entram com recurso. Eles entram. E todo ano nós criamos uma comissão para analisar todos os recursos. E a comissão tem representante de todas as secretarias. Todas as secretarias. E essa comissão difere ou indifere. Sabe quantos % perde o 14º salário aqui? 8%. 8%. É o que eu esperava. É exatamente o 8% que está contra a gente, que ficaram contra a gente. Mas eles ficaram contra a gente porque eles não são a favor a um bom trabalho público. Os bons não. Os bons trabalharam atendendo o povo. E quer ver uma coisa que me emocionou? Eu fiquei emocionado, eu não esperava. No sábado, eu fui surpreendido. Todas as secretarias, funcionários de todas as secretarias se manifestaram, vieram voluntariamente
para entregar um jornal que nós estávamos distribuindo. Todas as secretarias, eu acho que mobilizamos, assim, voluntariamente. Eu não sabia, o Ricardo pode estar sabendo, eu não sabia. Eu fiquei sabendo na farmácia nova que nós botamos para funcionar na sexta, e eles falaram para mim que eles iam, e falaram com alegria. Eu fiquei muito feliz. Eles botaram 100 mil jornal na manhã de sábado na rua. Chegou em todas as casas. Eu não sei pagar. Foi voluntariamente dos nossos funcionários, dos nossos bons funcionários. Que Deus abençoe eles, porque eles não fizeram pelo Furlan, eles fizeram para o povo, que o Furlan vai representar. Então, Gerson, não foram todos, não. E foi um equívoco daqueles que ficaram contra. Um equívoco. Agora você fala, mas e o plano de carreira? Tem? Não tem. Mas agora dá para fazer. Agora dá. Porque no momento em que nós tomamos as providências em 2005 para corrigir as distorções, corrige, mas não do dia para a noite. Leva algum tempo. Agora sim. Agora dá para nomear uma comissão, de pessoas que entendam desse assunto, com representante do funcionário público, e fazer um plano de carreira. Só que naquele momento, que eu tinha 10 mil pessoas, hoje nós temos 8, não teve trauma, porque os que se aposentaram, os que se exoneraram, e infelizmente até os que morreram, foi diminuindo. E nós não fomos substituindo no limite que... Então, funcionário não é contratar aquele mundaréu de funcionário e ficar aqui 15, 20 no gabinete aqui, o gabinete lotado, e não é ninguém do povo aí para ser atendido. Aonde precisa de um, não pode ter dois. Onde precisa de dois, não pode ter três. Isso é o maior engodo dos homens públicos que fazem essa política de emprego. Eu falo com os vereadores. Eu vi na campanha presidencial o Cristóvão Buarque dizendo: é a mais cruel das corrupções. É o previsto. Uma das propostas da concorrência era contra a continuidade do secretariado. O que você pode falar? Eu posso dizer que graças a Deus que ele não ganhou, porque senão ele ia colocar a doutora Kelly aqui. Sabe o que é a doutora Kelly? É a maior quadrilheira que surgiu na região oeste da Grande São Paulo. Graças a Deus que ele não ganhou, porque a candidatura dele servia a ela. Fulano, Pois é. André Bittencourt, já metrópole S.A., o senhor pretende fazer uma eventual alteração no seu secretariado? Olha, por coincidência, hoje já houve uma alteração. O secretário de saúde, ele se demitiu por conta de problema de saúde, um estresse emocional. De fato ele está com medicamento pesado e tal, e ele pediu demissão, e diz que a saúde não é onde ele gostaria de trabalhar e tal, e ele se demitiu para tratamento, se exonerou. E nós nomeamos o Dr. Maurício, já há muito tempo que nós não temos secretário da saúde, um médico, e o Dr. Maurício acabou de ser nomeado e vai fazer um levantamento e um projeto para que a gente possa colocar a saúde num patamar mais alto, de qualidade para o nosso povo. Continua, Fulano, e o Dr. Maurício continua? Já está nomeado em caráter definitivo. Fulano. No último artigo do jornal A Rua, todos os mandatos, você sempre teve um bom convívio com o legislativo, mas dessa vez foram eleitos 3 vereadores, 2 do PDT e do PT, que foram para lá. De forma que você já está se preparando para uma futura oposição da Câmara?